Palavra do Senhor Deus para o nosso coração está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo número 4, diz a santa palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga a ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu próprio labor, então terá motivos para gloriar-se a si mesmo e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja na Galácia, e ao escrever para esses crentes, os Gálatas, o apóstolo chama a atenção para um ponto muito importante. Ele está dizendo que o cristianismo é uma religião comunitária, que deve ser vivida, praticada nesse ambiente fraterno, nesse ambiente de comunhão. Nesse sentido, Paulo ressalta dois pontos aqui que são muito importantes. Esse é o destaque que ele faz aqui. O primeiro deles é que nós somos responsáveis uns pelos outros. Por isso, precisamos levar as cargas uns dos outros. Ou seja, é nesse relacionamento de comunhão que nós ajudamos e somos ajudados. Mostrando assim, de fato, que essa religião que ele estava anunciando, claro, ele está pregando a Cristo, e os seguidores de Cristo, que vivem essa religião cristã, necessariamente precisam entender que eles fazem parte de um corpo, de uma comunidade. E isso fica muito claro, quando, tanto nos evangelhos quanto nas epístolas, quando se trata da questão da necessidade de entendermos que nós somos um corpo, cada um com o seu dom, que nós auxiliamos, nos ajudamos mutuamente, que somos abençoados uns com a companhia, com a presença e com a ajuda do outro. Mas Paulo também, ao escrever para os crentes da Galácia, destaca também um outro ponto que é muito importante. E aqui eu anunciei que nós estávamos lendo no capítulo 6 de Gálatas, versículo 1 ao 4, mas o versículo número 5 nos diz que cada um levará o seu próprio fardo. Nesse sentido, nós entendemos que, além dessa responsabilidade social, comunitária, nós também temos responsabilidades individuais e que tem algumas coisas, particularidades na vida de cada um, que cada um precisa responder por ela. Ou seja, Paulo chama atenção para esse ponto que é muito importante. Vivemos uma religião comunitária, nos ajudamos mutuamente, somos parte de um corpo aqui nessa terra, o corpo de Cristo espalhado sobre a terra. Temos responsabilidade uns com os outros, mas temos responsabilidades individuais. E algumas delas são intransferíveis. Tem questões na minha vida que eu preciso resolvê-las. Tem questões que são tratadas, Deus trata comigo mesmo e não podem ser terceirizadas. E aqui envolve responsabilidade mesmo. Veja, isso é importante porque muita gente não consegue ter essa maturidade para entender que algumas lutas da vida, alguns problemas da vida, precisam ser resolvidos por nós mesmos. Não dá para envolver terceiros, principalmente quando se trata do nosso pecado. Nós precisamos tratar com eles diretamente com o nosso Deus. Não dá para terceirizar isso. Você não pode se responsabilizar pelo pecado do outro, porque essa não é uma função sua. Cada um, nesse sentido, carregará o seu próprio fardo. Na verdade, quando a gente lê as palavras de Jesus, lá em Mateus capítulo 11, ou cada um deve depositar o seu fardo pesado aos pés de Cristo, que transforma esse fardo pesado em um fardo leve. De maneira que eu tenho responsabilidades comunitárias, eu tenho responsabilidade com os meus irmãos, mas eu tenho responsabilidades individuais.
e que eu não posso fugir delas. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Quando se trata do meu pecado, do meu fardo, eu preciso tratar com ele diante de Deus. Ninguém pode fazer isso por mim. É algo individual. Eu preciso ir ao meu Senhor, reconhecendo quem sou. Ninguém pode se arrepender no meu lugar, se arrepender por mim. Eu preciso fazer isso, é uma atitude minha. Então, isso fica destacado nesse texto. A responsabilidade individual e a responsabilidade coletiva. Mas o apóstolo também acrescenta um ponto, agora no versículo de número 7, dizendo: não vos enganeis, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, colherá vida eterna. Aqui, o apóstolo destaca um ponto também que eu quero chamar a sua atenção para ele, que é a nossa responsabilidade com aquilo que semeamos, com aquilo que plantamos. Se a gente planta, a expectativa é de colher. Se você semeia, há uma expectativa de colher o fruto. Então, se você plantar coisas boas, claro, você colherá coisas boas, mas se você plantar coisas ruins, também colherá coisas ruins. E o apóstolo chama atenção nesse ponto porque ele é extremamente importante. Aquilo que nós vivemos, a maneira como vivemos, como nos comportamos, como nos relacionamos com as pessoas, tudo isso gera um impacto imediato, um resultado imediato. Em alguns momentos, ainda que o resultado não seja tão imediato assim, mas o fruto virá. Nós colheremos aquilo que estamos semeando. Ele chama atenção para algo aqui que é extremamente importante. Quando você semeia pensando em você mesmo, para a sua própria carne, pensando só em você, com o seu orgulho, com o seu egoísmo, você colhe pecado, você colhe a maldição para você mesmo. Aquilo que você semeia para a carne, da carne você colherá a corrupção, porque isso passa, isso acaba. Mas aquele que semeia pensando nas coisas eternas, também receberá coisas eternas. Está semeando para a vida e colherá a vida eterna. Aqui é um ponto muito decisivo. De que forma você está vivendo? Se você vive com a mente voltada apenas para esse mundo, o que é que você espera colher, se não algo apenas para esse mundo material? Mas quando você planta e semeia pensando na eternidade, quando você vive nessa dimensão espiritual, o que é que você espera colher? Você espera colher, espera vida e vida eterna. Porque você não está preocupado apenas com o presente, o aqui e agora, mas você está semeando para colher algo que é duradouro, permanente, eterno. Por último, o apóstolo trata aqui no versículo de número 9, dizendo que nós não devemos nos cansar de fazer o bem, porque no devido tempo colheremos o bem, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, devemos fazer o bem a todos, principalmente os da família da fé. Paulo encerra esse texto aqui, escrevendo para esses crentes da comunidade da Galácia, dizendo que nós temos também uma responsabilidade de fazer o bem, e devemos fazer isso sempre, constantemente. Há uma expectativa no nosso coração de fazermos o bem, porque estamos abençoando as pessoas, mas porque é um mandamento do próprio Senhor Jesus. Ele mesmo nos ensinou que ele mesmo não veio para ser servido, mas para servir. E esse senso de que nós somos úteis, de que nós somos bênção na vida do outro, que nos impulsiona, que nos faz agir, que nos move nessa direção. Somos um corpo, somos uma família, temos responsabilidades coletivas, temos responsabilidades individuais. Sabemos que se semearmos coisas boas, também colheremos coisas boas, mas se plantarmos e semearmos aquilo que é mal, também os frutos virão sobre nós, sobre nossas vidas. E temos agora essa convicção de que devemos fazer o bem e fazer o bem sempre. Veja, a vida cristã traz esses desafios para nós. Aquele que segue a Cristo Jesus aprendeu com o seu Senhor a fazer o bem e a fazer o bem sempre.
a minha palavra para você que nos acompanha é que você seja muito abençoado durante todo esse dia. Que Deus lhe dê a graça de entender esse espírito cristão, o espírito do cristianismo, né? Entender verdadeiramente os valores do reino de Deus, entender em profundidade o ensinamento do Senhor Jesus, que nos desafia a termos responsabilidades uns com os outros, conosco mesmos. Temos responsabilidade com aquilo que falamos, com aquilo que semeamos, com os relacionamentos que travamos, porque nós colheremos os frutos de tudo isso. Plantar para a eternidade, semear para a eternidade, pensar nas coisas do alto e não apenas nas coisas terrenas. Não perdemos as oportunidades para fazer o bem sempre. Deus nos abençoe, nos guarde. Amém.